1647, o exército estava acampado na Charmelli, por ordem de Oliver Cromwell, para ocupar uma área estratégica do rei e o parlamento. Apesar de terem conseguido lutar bravamente, os soldados agora estavam cansados e pedindo coisas que lhes diziam respeito. Eles exigiam seus soldos, queriam ficar livres do recrutamento forçado, queriam um sistema de providência para os feridos, para as viúvas e seus órfãos, e não queriam ir para a Irlanda. O que acontecia em Putney era uma pequena desavença entre Cromwell, líder dos soldados, e os agitadores, que eram soldados de baixas patentes. Uma das pessoas mais influentes durante toda essa desavença foi Thomas Hambrook. Olá, eu sou um homem do mar. Minha família vivia a maior parte do tempo no mar. Servi na marinha até 1643, que foi quando eu assumi o comando do exército parlamentar. Lutei de forma brava em Naseby, Shelburne, Oxford, Worcester e Bristol. O mais jovem soldado que também liderou o novo exército, sou praticamente o líder dos Levelers. O partido era a favor daqueles desprezados, que não possuíam condições de sobreviver, pois foram expulsos de suas terras, restando da miséria, o roubo, para sobreviver. Do outro lado tinha-se Henry Ireton, o culto e calmante, confiante porta-voz dos nobres. Eu sou um soldado ativo, tendo lutado em batalhas como a de Naseby, Newbury, Gainsborough, Edgale e Bristol. Depois da capitulação de Oxford, casei-me com a filha de Cromwell. Defendo o que defendo porque tenho gosto por propriedade. Em relação aos debates de Putney, conheceremos 3 observações a respeito deles. O primeiro deles é de acordo com o socialista alemão Eduard Bernstein, que utilizou Putney para empurrar o marxismo revolucionário em direção à social-democracia. Outros intérpretes acreditavam que as reivindicações giravam em torno da ampliação do direito ao voto e da cidadania, projeto de uma democracia parlamentar, tendo como sujeito o cidadão trabalhador. Segundo Henry Bolivar, que usou Hambrook para publicar um texto muito significativo no tocante às discussões políticas no período, que se encontrava em guerra, o que ajudou na vitória de um partido socialista em 1945. Seu projeto consistia em um estado industrial de bem-estar social, tendo como sujeito o trabalhador industrial. Terceiro, Stephen Macaulay, junto com alguns outros socialistas solidários aos debates de Putney, como C.L. James, queria uma libertação nacional, tendo como sujeito o trabalhador que executava todas as tarefas. Mesmo sendo um assunto acontecido séculos passados, serviu de inspiração para discutir temas como bem-estar social e liberdade. Hambrook era contra todo tipo de escravidão, seja ela por obrigação de servir, escravidão de crianças que eram levadas à Virgínia sendo sequestradas, ou mesmo a escravidão africana. Infelizmente, não colheu os frutos da Revolução Inglesa, mas seus ideais desceram rio abaixo, sendo difundidos por diversas passantes nas águas do Tâmisa. 7 de julho de 1647, quando mulheres do mercado, carroceiros, carregadores e muitos outros pobres, sob o comando de Massinello, se juntaram em protesto na maior cidade da Europa. O protesto se dava em desfavor do novo decreto do rei da Espanha, que estabelecia aumentos nos preços das frutas, incendiaram pertences de ricos e se fizeram serem notados, mas sob a condição de não se aproveitarem disso para roubar. Giraffe comparou a luta das mulheres e de meninas armadas de Nápoles e sua decisiva capacidade de brigar nas ruas com as Amazonas. As mulheres estavam revoltadas. Antes a cidade toda queimasse ou elas matassem a si e a seus filhos do que vê-los sendo levados em destino à escravidão. Assim como as revoltas ocorridas em Londres, Nápoles foi mais um exemplo de que a circulação de experiências de insurreição inspirava as pessoas. O declínio começa em 1649 com 2 execuções exemplares. A primeira foi a decapitação do rei Charles. A República Cromwelliana nasceu do sangue derramado. Os soldados estavam insatisfeitos pelo mau pagamento para o que chamavam de expedição bárbara à Irlanda. A solução proposta pelos reis para a fome e também para a pena de morte parecia simples e estava na terra. Em vez de manter, aprisionar ou açoitar, os homens deveriam cultivar a terra, provendo alimento
impedindo o roubo e respeitando a liberdade. Os líderes da jovem República Inglesa temiam que os trabalhadores e o pessoal da cidade juntassem forças. Os Diggers achavam que a pena de morte estava diretamente ligada à privatização da terra. O poder real expulsa os fracos da terra, os deixa morrer de fome e os que roubam acabam mortos. A outra opção é trabalhar por comida. Em 29 de março de 1649, iniciou-se a conquista da Irlanda. Os opositores de Cromwell agitaram as massas declarando seus direitos para não mais cederem às vontades dos ingleses. Houve resistência e milhares desertaram. Cromwell cercou a principal cidade da Irlanda com canhões, instalou forcas e impôs a fome. Milhares pereceram e outros milhares estavam na mira da execução. A força de trabalho dos irlandeses foram distribuídas não somente na Irlanda. Homens adultos foram vendidos para o exterior depois da conquista em 1649. O próprio conhecimento dos irlandeses foi tomado, como as habilidades em manipular o ferro e fazer correntes. Em 1649, conspiradores, a maioria da classe servil, planejavam tornar-se homens livres e senhores de Barbados. O bem-sucedido cultivo do açúcar levado pelos holandeses de Pernambuco, Brasil, intensificou a exploração dos trabalhadores dos canaviais. Pesquisadores viam no episódio uma resposta à crueldade dos senhores que levavam os servos a buscar liberdade ou morrer tentando, mas o plano foi denunciado e muitos foram presos ou morreram. A resistência à escravidão, entretanto, continuou, dessa vez organizado por africanos. Os senhores de Barbados eram muito ricos, possuíam muitos escravos e estes lhes faziam mais ricos, tornando o comércio de escravos ainda mais lucrativo. Barbados foi descrita como uma lixeira, pois os piores tipos de pessoas eram jogadas ou vendidas para as plantations. O trabalho nos canaviais foi intenso, sobre muita violência, havendo muitas formas de resistência, e a divisão entre os escravos e empregados por fim foi instaurada. Rio Gâmbia, 1652. Depois das execuções de 1649, da invasão da Irlanda e da derrota da rebelião dos empregados em Barbados, dois dos maiores rivais daquela época, Oliver Cromwell e o príncipe Rupert, seguiriam caminhos diferentes para o mesmo destino, a África Ocidental, um politicamente e o outro materialmente. Rupert, sobrinho do decapitado rei Charles I e primo do futuro rei Charles II, fez-se ao mar como corsário monarquista em companhia do irmão, príncipe Maurice. Cromwell, enquanto isso, pôs em prática uma agressiva estratégia destinada a reduzir o poderio irlandês e estabelecer a Inglaterra como principal potência marítima do Atlântico. As duas metades da classe dominante inglesa, os novos comerciantes e os velhos aristocratas, encontraram-se e enfrentaram-se no rio Gâmbia, criando o tráfico triangular de escravos. Os ingleses eram os maiores escravistas da África no fim do século XVII. O drama do tráfico de escravos está na maneira como o povo do Rio foi colhido entre duas forças históricas, comunitarismo e escravidão. Leopold Senghor, o poeta da negritude, diz que a sociedade negra africana tinha alcançado o socialismo antes da chegada dos europeus. O rio Gâmbia é um grande curso d'água da África navegável por 8 quilômetros. O arroz cultivado por mulheres diolas em pântanos de água doce era uma importante cultura de subsistência e posteriormente seria a base da risicultura da Carolina do Norte. A principal mercadoria do estuário era o sal. Canoas iam buscar peixes e outras nos manguezais. O povo de Olar, na margem meridional, nunca se recuperaria do tráfico de escravos, que se tornaria iniciativa estatal no fim do século. Derrotado por Emboro em Bristol, o príncipe Rupert fugiu para quem sonhou, o povo irlandês, onde abasteceu e tripulou uma pequena frota antes de sair para perambular pelo Mediterrâneo e pelo Atlântico
na esperança de manter Barbados monarquista. No desenrolar de uma série de eventos no mar, o embate se deu contra os povos indígenas, a qual o príncipe Rupert foi atingido por uma flecha acima do mamilo esquerdo, protagonizando uma saga de forças de classe no encontro crucial do marinheiro europeu de mar profundo com o barqueiro de canoa africana. Os encontros do rio Gâmbia em 1652 continuaram a influenciar a vida do príncipe Rupert e Robert Holmes, que tinha sido capturado como refém, mas que por sua vez influenciou o curso da história no Atlântico inglês. Robert Holmes voltaria 2 vezes ao Gâmbia, primeiro em 1661, para ocupar o que seria a Ilha James, a principal fortificação inglesa no rio, e mais tarde em 1663, para atacar as feitorias holandesas. Fazendo carreira na época em que a Marinha se tornava a instituição formadora da nação, Holmes pessoalmente precipitou 2 guerras mundiais. A Ilha James, em particular, e o rio Gâmbia, em geral, tornaram-se a principal fortaleza dos ingleses no norte da África durante toda a história das companhias africanas. Rupert tornou-se a força motriz da renovação do alvará da Companhia Real Africana em 1660 e de novo em 1663, depois da recondução de Charles II ao trono. Esse alvará reivindicava pomposamente toda a interface marítima dos pilares de Hércules ao Cabo de Boa Esperança. Assim, o incidente do ferimento no peito de Rupert nos recorda, primeiro, que quem trabalha no tráfico de escravos participava apenas em determinadas condições, e, segundo, que as partes do proletariado que mais cresciam eram os marinheiros e escravos africanos. Os marinheiros eram multirracionais, irlandeses, ingleses, africanos, e um centro desse mundo afro-marítimo era Londres. Londres, 1659 a 1660. Os debates de Putney, de 1647, mostraram a Revolução Inglesa como um movimento abolicionista. Um debate parlamentar de 1659 sobre a escravidão de ingleses nascidos livres, realizado às vésperas da restauração de Charles II e da monarquia Stuart, representou uma reversão contra-revolucionária. As circunstâncias tinham mudado depois de Francis e Hamborough discutiram a relação entre escravidão e liberdade no auge da possibilidade revolucionária. A repressão interna dos radicais possibilitou novas aventuras para a burguesia inglesa na Irlanda, em Barbados, na Jamaica e na África Ocidental. Em 25 de março de 1659, Marcellus Hibes e Ocean Bridgefoyle fizeram uma petição à Câmara dos Comuns em nome deles próprios, assim como de 70 pessoas livres da nação inglesa, agora sob regime da escravidão em Barbados, demonstrando a utilização menos cristã e mais bárbara dele. O debate subsequente deixou claro que uma convergência de ideias sobre escravidão, raça e império entre parlamentares e monarquistas e antigos antagonistas na Revolução Inglesa e nas guerras civis facilitaria a restauração da monarquia. A petição provocou um debate acolorado e insincero. O comerciante membro do parlamento, Martin Noelle, que transportou muitos deles clandestinamente, foi obrigado a admitir que fez negócio nesse sentido, mas se apressou em defender a classe de donos de plantação em Barbados, dizendo falsamente que o trabalho nos canaviais não era tão duro como se pintava. Tentou diminuir o impacto da petição, negando a importância histórica dos empregados contratados na formação do sistema de plantação, introduzindo distinções raciais. Em Barbados, assegurou ao parlamento, o trabalho é feito principalmente por negros. Alguns do parlamento trataram a petição politicamente como questão monarquista. Vários membros do parlamento começaram a definir a liberdade inglesa em função da escravidão africana. A condição inglesa deveria ser vista como cidadania global que protegeria os seus titulares da violência. O parlamento deveria tomar providências para atender a petição, do contrário, suas vidas valeriam tão pouco quanto a dos negros. Foi um momento decisivo. O parlamento percebeu que os barbadianos e outros antilhanos não precisavam mais do trabalho do branco. A escravidão negra estava plenamente estabelecida e revelar-se muito lucrativa. O desenvolvimento da doutrina inglesa de supremacia branca ocorreu, portanto, no contexto da contra-revolução, da restauração da monarquia e do progresso do tráfico de escravos. Os governantes da Inglaterra, inspirados por Rupert e Holmes, começaram a discutir a redação de uma nova carta para a Companhia dos Aventureiros Reais na África e a declaração de guerra contra os holandeses pelo controle do tráfico humano na África Ocidental. A repressão da restauração completou a diáspora racial. Virgínia, 1663 a 1676. Em setembro de 1663, um grupo de trabalhadores em Poplar Spring, Virgínia, reuniu-se secretamente à meia-noite numa casa no meio do mato. Tramaram apossar-se de armas e de um tambor, marchar de casa em casa, fazendo um apelo a outros que viviam em regime de servidão, e exigir do governador sua liberdade.
O objetivo era capitalizar o descontentamento trabalhista generalizado entre o sistema de plantação, derrubar o governador e estabelecer uma comunidade independente. Um informante denunciou a conspiração, 4 foram enforcados e 5 foram extraditados. Diante disso, o antinomianismo revolucionário levantou sua cabeça nos campos de tabaco. O proletário inicial dos campos de tabaco de Xerepe consistia de detentos de Niguei, quáqueres, renegados, marujos, soldados, não conformistas, empregados e escravos. A resistência dos trabalhadores das plantações explodiu em 1675 e 1676, na rebelião de Bacon, em 2 levantes distintos. O primeiro, iniciado no fim do ano de 1675, foi uma luta pela terra entre libertos e pequenos agricultores contra índios e uma parcela da classe colonial dominante da Virgínia. O segundo, que começou em setembro de 1676, foi uma guerra contra a escravidão, travada por empregados e escravos que entraram na briga depois de terem sua liberdade prometida por Nathaniel Bacon, em troca do serviço militar contra as forças do governador da Virgínia. Pelo fim de setembro, o exército rebelde resumia-se a homens livres, empregados e escravos. Esses 3 ingredientes a composição do exército de Bacon. Quando Thomas Grant começou a negociar em nome do rei o acordo final do conflito em janeiro de 1675, viu-se à frente de 400 empregados e escravos ingleses e africanos armados. Tentou imediatamente dividi-los, oferecendo um acordo mais vantajoso para os empregados. Alguns aceitaram, outros desertaram, e os que ficaram, 80 escravos e 20 empregados, foram obrigados a se render e a serem reescravizados. O levante de trabalhadores das plantações desses anos influenciou a revolução subsequente de Chesapeake. A segmentação consciente da proletariado nas plantações tornou-se ainda mais evidente na legislação de 1682, que determinava que todos os empregados que não fossem cristãos importados por navios, ou seja, africanos, seriam escravos por toda a vida, enquanto aqueles que chegassem por terra, os índios, seriam empregados por 12 anos. Os empregados europeus continuariam a servir apenas por 4 ou 5 anos. Isso levou os grandes donos de plantação da Virgínia a começar a substituir empregados contratados por escravos africanos, fenômeno que mudou a servidão por contrato em Chesapeake, assim como em Barbados. Se a primeira derrota do antinomianismo da Revolução Inglesa ajudara a segurar o tráfico de escravos e acelerar o crescimento do capitalismo, sua segunda derrota na América ajudou a garantir a plantação como alicerce do novo sistema. Os indisciplinados e espíritos domésticos de Chesapeake lentamente mudaram de cor, de heterogênea para negra. E por volta de 1680, o dia do empregado contratado e do antinomiano como forças revolucionárias básicas no Atlântico tinha passado. O medo da rebelião multirracial que padecia os donos de plantação foi substituído pelo medo da revolta de escravos, como expressa em 2 leis destinadas a prevenir insurreições negras, aprovadas em 1680 e 1682. A derrota dos empregados e escravos e a recomposição do proletariado das plantações coincidiram com a origem do racismo científico, seguido do racismo ideológico. As terras comunais ou escravidão. Gerard Wintley foi a voz mais eloquente da Revolução no fim da década de 1640. Opõe-se à escravidão, à desapropriação, à destruição das terras comunais, à pobreza, ao trabalho assalariado, à propriedade privada e à pena de morte. Ele adquiriu essas crenças pela experiência que passou no começo da década revolucionária, quando trabalhou como vendedor de tecido e foi vítima de fraude. O homem que enganou Wintley foi Matthew Buckhurst, um mercador e traficante de escravos que acabou empurrando Wintley para o antinomianismo e comunismo. No começo deste século, a preocupação da classe dominante foi a superlotação, e disso surgiram as plantações, as migrações, as colonizações e as mais passadas propostas de genocídio. Por esse motivo, políticas qualitativamente novas para a criação de uma força de trabalho, que se resumia à mobilização de marinheiros e o tráfico de escravos africanos, surgiram como tarefas fundamentais do Estado mercantilista. Governantes, comerciantes, donos de plantações inglesas expoliariam mais de dezenas de milhares de pessoas na Irlândia, em Barbados, na África Ocidental e na Virgínia, fazendo da escravidão o alicerce do capitalismo atlântico. Apesar das derrotas impostas pelos inimigos de Wintley aos liberais de Londres, aos soldados irlandeses, aos empregados barbadianos, aos escravos da Virgínia, a verdade deixou raiz em outras terras. Na Inglaterra, essas raízes se espalhariam do leste para o oeste, do sul para o norte, mais perecendo. Esse era o evangelho eterno que migraria para o Atlântico Ocidental antes de voltar em tantas palavras para a Inglaterra, nas lutas contra a escravidão e pelas terras comunais.